Olá, que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos poderosamente em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início hoje nosso devocional, nosso momento de reflexão. Esteja onde Jesus está. Daqui a um pouquinho eu explico o porquê desse nome, o porquê de esteja onde Jesus está. Mas antes, para quem que é essa meditação, pastor? Para quem que é essa reflexão? Para você que quer entender a palavra de Deus, que quer saber um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus. Os tempos em que nós vivemos são tempos maus porque nos aproximamos do fim. Então é necessário que você conheça a palavra de Deus para que você não seja enganado. Por isso, eu quero pedir que você pegue essa palavra para nós meditarmos juntos. Se você tem aí a sua Bíblia, eu peço que você pegue ela. Talvez para mim esteja um pouquinho diferente, a minha versão esteja um pouquinho diferente da sua, porque nós usamos a versão King James. Nós usamos a versão King James, então ela é um pouco diferente das demais, porque é uma das que mais se aproxima dos textos bíblicos originais. Então, por isso que talvez, se você usar uma versão diferente da minha, esteja diferente a linguagem, tá bom? O significado de algumas coisas também pode ser diferente. Então, se você tem uma King James, acompanhe comigo. Pastor, por que a King James? Eu, particularmente, é uma Bíblia que eu gosto muito de usar, porque é a que mais se aproxima, como eu falei, é uma das que mais se aproxima, quiçás a que mais se aproxima dos textos originais. Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia. Pastor, eu gosto de anotar, eu gosto de fazer as minhas anotações, eu gosto de pegar o meu livro aqui, o meu caderno, melhor dizendo, e ir anotando. Então, eu também gosto de fazer isso, tanto é que eu tenho algumas coisas aqui anotadas, que eu estava meditando, para passar para vocês. Então, eu peço que você não somente ouça essa meditação, mas acompanhe junto a mim. Há pessoas que ela não consegue ler a Bíblia porque ela ainda não tem o Espírito Santo. Então ela pega a Bíblia para ler e não consegue entender, ela não consegue extrair o Espírito da palavra, porque também não adianta só a letra se você não absorve o Espírito da palavra. Há pessoas que ela conhece a teologia, há pessoas que ela estudam a teologia. Não adianta você estudar a teologia se você não estuda o Espírito por trás da teologia, o Espírito por trás da palavra de Deus. Então, vamos lá. Nós estamos aqui onde Jesus está, falando para você onde Jesus está, para que você esteja onde Jesus está. Para que você não esteja onde as pessoas amasseiam o teu ego, onde as pessoas elas vão falar bonito, onde as pessoas vão te segurar dentro de uma religião, onde as pessoas elas vão usar a palavra de Deus para te bajular, onde as pessoas vão dizer, Deus está aqui, ou Deus está falando comigo, ou Deus mandou te dizer, mas para que você esteja de fato onde Jesus está, para que você esteja no centro da vontade de Deus. E falando em vontade de Deus, é justamente sobre isso que nós estaremos tratando hoje, no Evangelho segundo Mateus. Então você que está com a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia aí e abra no Evangelho segundo Mateus, tá bom? Abra aí no Evangelho de Mateus, para que nós estaremos dando início o estudo dos Evangelhos, iniciando pelo Evangelho de Mateus. Abra aí no capítulo 1, por gentileza. Abriu? Então, vamos lá. Nós iremos dar início um pouquinho depois da linhagem. Eu peço que você leia também a linhagem do Senhor Jesus, mas para que não tarde tanto aqui, eu vou pular a linhagem, mas é importante que você leia também a linhagem. A linhagem é muito importante, alguns detalhes aqui bem interessantes, tá? Não deixe de acompanhar a linhagem, mas nós, aqui na nossa meditação, vamos dar início no versículo 18. O título diz assim: A linhagem divina de Cristo. Vamos lá, antes de nós começarmos, para que você já tenha conhecimento, o que significa Cristo? Cristo vem de Christos, do grego, e significa Messias. Simples, não tem dificuldade. Não são todos que recebiam o título de Messias, né? Alguns se denominavam Messias na época de Jesus, e também daqui a um pouquinho vão se denominar o Messias, como nós temos visto aí
esses últimos dias, as pessoas se denominando, um homem se denominando o Messias. Quem era denominado o ungido? Que o Messias significa ungido. Quem é denominado ungido? Normalmente, naquela época, ungido era chamado de ungido os reis de Israel, o sumo sacerdote e os profetas. No caso, nenhum deles podiam ser chamado de Messias, porque nenhum deles exercia esses três ao mesmo tempo. No caso do nosso Senhor Jesus, ele exerceu essas três funções ao mesmo tempo: função de rei, função de sumo sacerdote e função de profeta. Então, por isso que nós chamamos Jesus de Messias. Por isso Jesus ele é o nosso Messias. E há quem se questione, quem não saiba, para você que se diz, eu sou cristão, e não sabe o significado do nome do nosso Senhor Jesus, Jesus ele é um nome transliterado, que vem de Yehoshua, ou para mim, Yehoshua é um nome muito especial, né? Ou Yeshua, como as pessoas estão habituadas, que vem de Yahweh salva, ou Yahweh é a salvação. E falando sobre Yahweh, daqui a um pouco, nas nossas meditações, estarei entrando melhor nesse assunto. Vou deixar para depois. Então, Jesus significa Yahweh salva, Yahweh salva, ou Yahweh é a salvação. Tá bom? Tenha essa consciência aí que o nome de Jesus ele significa isso. Agora vamos entrar aqui na nossa meditação. No versículo 18 diz assim, pessoal: o nascimento de Jesus Cristo, agora você já sabe o que significa tanto Jesus como também Cristo, o Messias. O nascimento de Jesus, o Messias, ocorreu de seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, antes que fossem um pouquinho mais além, digamos assim, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo expô-la à desonra pública. Pausa. Por que a desonra pública? Naquela época, as pessoas que eram prometidas em noivado, que selavam essa aliança do noivado, era como se já estivesse casado. Detalhe, era como se já estivessem casado. Mas eles não coabitavam, eles não tinham o ato da relação sexual. Eles tinham essa aliança. E o que quebrava essa aliança? Justamente a desonra, a infidelidade com o companheiro. Então, se a pessoa ela for infiel ao companheiro, ali quebrava essa aliança e dava o direito de falar para todos, e ele seria apedrejado. Quem traísse seria apedrejado. Quem quebrasse essa aliança seria apedrejado, seria morto. Por isso que José diz assim, não querendo expô-la à desonra pública. Porque quem olharia para Maria, julgaria ela pelo fato de estar grávida, e se José tivesse exposto ela, não seria de José, né? Então, por isso que a Bíblia fala sobre isso. Planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, por isso a importância de você ler a linhagem de Cristo. Não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta Isaías. O profeta Isaías disse isso. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e lhe será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Vamos lá para a primeira parte. Vamos falar primeiro sobre a jovem Maria, né? Que infelizmente hoje as pessoas acabam interpretando errado. Veja aqui a dificuldade que Maria teria que enfrentar. Quando o anjo apareceu para ela, era apenas uma garota de equivalente ali, seus 14 anos. Provavelmente ela tinha seus 14 anos. Segundo,
historiadores, ela era uma jovem de 14 anos de idade. Então você imagina, né, naquela época era costume as meninas, as jovens de 14 anos se casarem. E você imagina uma menina de 14 anos, uma jovem de 14 anos, recebendo a notícia de que estaria grávida sem nunca ter tido uma relação sexual. Grávida sendo virgem. E detalhe, agora ela teria que contar para o seu noivo, cujo qual ela estava prometida, que estava grávida sem nunca ter se relacionado com ele. Maria, ela não estava grávida porque caiu em pecado. Maria estava grávida porque quis a vontade de Deus que isso acontecesse. Então veja as dificuldades que Maria teria que enfrentar. Agora ela teria que passar por uma gravidez, teria que contar para o seu noivo que estava grávida, que não era dele. Ela teria que enfrentar, se o noivo a deixasse, o apedrejamento, primeiras acusações, depois, por fim, o apedrejamento por parte do seu povo, o povo de Nazaré. Então, seriam todas essas dificuldades que Maria iria enfrentar. Todas essas lutas pelo fato de obedecer à palavra de Deus. Falamos de Maria, agora vamos falar de José. Imagina, você está ali esperando para poder casar com uma jovem e do nada ela aparece dizendo que está grávida e o filho não é seu. Né? Como a pessoa se sentiria traído? A pessoa se sentiria traído, com certeza. Ah, eu fui traído, fulano, eu confiei em fulano e fulano aparece grávida do nada. Eu confiei nela, ela aparece grávida do nada. Como assim? Como que pode? E José poderia muito bem expor a Maria à desonra pública. Expor ela, falando, olha, ela apareceu grávida, nós nunca tivemos nada e ela apareceu grávida. Mas ele não fez assim. Ele começou a pensar, a refletir e caiu em sono. Porque a Bíblia fala que logo depois de acordar do sonho, ele tomou a atitude de ir tomar Maria como sua esposa. Então, quando ele despertou, ele foi cumprir a vontade de Deus. Ele caiu em sono, e em sono, um sonho, o anjo apareceu e falou com José que o que estava ali no ventre de Maria não era um fruto de pecado, mas era a vontade de Deus vindo sobre a face da terra. Era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estava sendo gerado dentro do ventre da jovem Maria. Claro, porque Jesus não ia ser feito como Adão, feito da terra. Era necessário que ele viesse da mulher, para que se cumprisse o que o profeta Isaías diz lá no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que diz sobre isso, que diz, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, ele será chamado de Emanuel, que significa Deus é conosco. Então precisava cumprir-se essa profecia. Por isso que Jesus veio de uma mulher. Por isso que Jesus não foi formado como Adão, foi formado da terra. Tá bom? E agora vamos falar o porquê de tudo isso. Eles tiveram que colocar as suas vidas em risco, a exemplo de Maria colocou a sua vida em risco, para render-se à vontade de Deus. Eles tiveram que render-se à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus viesse os contrariar muitas vezes. Maria foi contrariada porque, como que pode uma jovem de 14 anos estar grávida sem nunca ter tido relação sexual, sendo virgem? Como que pode? José foi contrariado porque agora teria que assumir o papel que não era dele, de cuidar de algo que ele não tinha tido participação até então. Então, a vontade de Deus, em 99% das vezes, vai nos contrariar. Nós iremos ser, muitas vezes, contrariados, iremos chorar, iremos temer o que vai suceder, iremos ficar temerosos, iremos ficar com receio, enfim, são tantas coisas, iremos ser julgados por cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos, por caminhos que nós nunca imaginamos passar. Está em locais que nós nunca imaginamos que estaríamos, porque essa é a vontade de Deus. Agora, eu prefiro passar por locais onde eu nunca imaginei passar, do que estar no local
onde eu não estou na vontade de Deus, do que estar em todas as vontades, menos na vontade de Deus. A vontade de Deus é uma vontade dolorida. A vontade de Deus é necessário que nós venhamos nos sacrificar para cumprir essa vontade. Assim como Maria ela teve que sacrificar, se preciso fosse, a própria vida, para que a palavra de Deus se cumprisse nela, claro, Deus não permitia que acontecesse, como não permitiu. Mas ali ela estava colocando a sua própria vida em risco. E ela falou, olha Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E o Senhor fez a vontade dele na vida de Maria, da jovem Maria. Então assim também é com cada um de nós. Se nós quisermos que os planos de Deus, os sonhos de Deus cumpram-se na nossa vida, é necessário que eu me renda à vontade dele, que eu coloque a vontade dele soberana na minha vida. Então, para que os sonhos dele se cumpram na sua vida, para que os projetos de Deus se cumpram na sua vida, é necessário que você coloque a vontade dele acima da sua vontade. Pastor, mas a vontade de Deus vai me contrariar. Sim, vai nos contrariar. Pastor, mas a vontade de Deus vai me fazer ser julgado. Mas a vontade de Deus vai me fazer perder as amizades. Mas a vontade de Deus vai me fazer sair de locais onde jamais eu imaginei sair. É necessário. É necessário. Maria também jamais imaginou que sairia de Nazaré, né? E precisou sair. Teve que ir para Belém. Jesus, ele teve que andar por diversos caminhos para cumprir a vontade de Deus. Não somente o Senhor Jesus, mas como também o próprio Abraão. Sempre quando eu gosto de falar de sair, eu gosto de falar sobre Abraão. Há 2 anos atrás, eu já falava sobre isso. Os que estavam ali conosco, eles ouviam falar que Abraão, para cumprir a vontade de Deus, ele teve que sair da vontade dele, da zona de conforto dele. Então, a vontade de Deus nos tira da nossa zona de conforto. Ótimo, perfeito. É melhor eu sair da minha zona de conforto do que ficar ali na minha zona de conforto e não estar no centro da vontade de Deus. Então, ainda que te contrarie, ainda que você perca amizades, ainda que você perca sonhos, perca projetos, perca, mas não perca a vontade de Deus. É melhor eu perder os meus sonhos do que eu perder os sonhos de Deus, porque o que ele tem para mim é muito melhor do que eu tenho. Então, saia da sua vontade e coloque a vontade de Deus soberana na sua vida. Esteja onde Jesus está. Esteja onde Jesus está. E onde é que Jesus está? Jesus está no centro da vontade de Deus. Falamos sobre eles. Agora vamos falar sobre o Senhor Jesus, que teve que sair de perto do Pai para vir aqui para essa terra podre, me desculpa a expressão, cheio de pecadores, cheio de pecados, cheio de iniquidades, para cumprir a vontade do Pai. Nós estaremos estudando mais sobre a vida do Senhor Jesus nos próximos capítulos. Então veja o sacrifício que Jesus teve que fazer, sendo o próprio Deus, sendo o Filho de Deus. Ele teve que obedecer à vontade do Pai, de cumprir o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Ele não questionou, ele não desobedeceu, ainda que viesse doer muito, como doeu. Ele veio, se permitiu ser gerado por uma mulher pecadora, viveu entre pecadores e sacrificou a própria vida em favor de todos nós. Que mais tarde no período em que ele estava aqui, viria a traí-lo, a julgá-lo, a dizer mesmo que ele vinha sendo filho de demônios, que ele falava por demônios, que ele não era filho de Deus, e por isso o condenaram a uma cruz. Enfim, nós estaremos entrando melhor nesse assunto nos próximos capítulos do nosso, onde Jesus está. Mas todos que querem que os planos de Deus se cumpram na vida deles, tiveram que render-se à vontade de Deus. Então, amigo, amiga, renda-se à vontade de Deus para a sua vida. Renda-se. Pergunte para Deus, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Cumpra-se. A melhor oração que você pode fazer é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a melhor oração que você pode fazer. A partir do momento, faça essa oração que você vai ver. A partir do momento que você falar para Deus, meu Deus, cumpra a tua vontade na minha vida, não a minha, mas a tua, você vai ver muitas coisas mudarem, principalmente no seu interior.
Eu falo por mim. Muitas vezes eu bati cabeça, eu dei murro em ponta de faca, porque eu quis fazer a minha vontade. Mas a partir do momento eu me frustrei, me decepcionei, porque eu quis fazer a minha vontade. Eu coloquei a minha vontade soberana. Eu quis que a minha vontade fosse a vontade de Deus, mas não era. Mas a partir do momento em que eu coloquei a vontade de Deus acima da minha vontade, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje nós estamos aqui levando a palavra de Deus, porque eu falei para o Senhor Jesus: Senhor, cumpra-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. Então, nesse primeiro capítulo de Esteja onde Jesus está, renda-se à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus na sua vida. Tá bom? Você que ficou comigo até aqui, muito bom. Parabéns. Significa que você quer aprender mais sobre a palavra de Deus. E continue assim. Continue nos acompanhando, seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube, seja aqui no Facebook. Continue nos acompanhando para que você aprenda um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Pastor, eu quero acompanhar esse vídeo, acompanhar essa meditação, anotando alguns pontos que o Senhor falou. Muito bom, excelente. Você pode pegar aí o seu caderno, como eu tenho aqui o meu caderno de anotações, de meditações, você pode fazer a mesma. Você pode, antes de nós meditarmos nos próximos capítulos, você pode pegar a sua Bíblia, você pode pegar um caderninho e ir anotando. É muito importante que você faça isso em um momento que você esteja tranquilo. Você não esteja preocupado com o que vai fazer, que isso, aquilo, outro, não. Mas que você venha aprender sobre qual que é a vontade de Deus. Então, hoje nós falamos sobre a importância de render-se à vontade de Deus. Não esqueça de dar uma meditada na genealogia que antecede a Cristo, e nós estaremos entrando melhor nos acontecimentos seguintes, depois da gravidez de Maria. Tá bom? Então, renda-se à vontade de Deus. Pastor, fiquei até aqui com o Senhor. O que eu devo fazer agora? Você deve pegar o link dessa meditação, e compartilhar com seus entes queridos, seus familiares. Então vá lá no WhatsApp, vá no seu Instagram, vá lá no seu Facebook, compartilhe o link dessa oração. Pastor, eu ainda não me inscrevi, eu não sou seguidor do Instagram, não sou seguidor do Facebook e não sou seguidor do YouTube, eu não sou inscrito do YouTube. Então, caso você nos acompanhe um desses três, clica aí em inscrever-se, clique em seguir, para que você não perca nenhuma das nossas meditações do nosso devocional. Certo? Muito obrigado por ficar comigo até esse momento. Que Deus ele abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração antes de nós finalizarmos? Vamos fazer uma oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra esteja dentro do íntimo do ser de cada uma dessas pessoas, que elas possam aprender a cada dia, Senhor. Coloca dentro de nós o desejo de conhecer mais sobre o Senhor, e que nós estejamos no centro da Tua vontade a cada dia, que nós não estejamos no centro da nossa vontade, mas que faça-se a Tua vontade na nossa vida. Faça-se a Tua vontade na vida dessa pessoa que ora comigo, que o Senhor venha dar forças a ela, para que ela venha enfrentar todas as lutas, as guerras, as batalhas que têm se levantado contra ela, e que vão se levantar por cumprir a vontade do Senhor na vida dela. Que assim como o Senhor foi com Maria, foi com José, e foi com o Senhor Jesus, e foi com todos aqueles que rendeu-se à sua vontade, que o Senhor seja conosco, Senhor. Seja conosco para nos fortalecer. Não nos deixe ser enganados por Satanás. Não deixe que essa pessoa seja enganada pelo falso evangelho que é pregado nos dias de hoje, mas que ela esteja no centro da tua vontade, apegada à tua palavra. Nós colocamos principalmente a nossa vida nas tuas mãos, a nossa alma, que a cada dia estejamos mais perto de ti, para a honra e glória do teu santo nome. E você que crê, diga amém. Amém? Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Então aguardo por você amanhã, nesse próximo devocional, nessa próxima meditação. Que Deus abençoe. Um forte abraço.